do Senhor Jesus, gente, hoje nós temos uma live pra lá de especial com ele, isso mesmo, com o Fabiano Amorim. Hoje o tema da live é Não tenha medo. Diante de tudo isso que nós estamos passando, atravessando, o Senhor quer que nós confiamos, né? Confiamos nele, porque ele tem tudo está no controle dele, né? E eu quero convidar ele aqui porque ele vai estar trazendo uma mensagem pra lá de especial pra gente. Isso mesmo, vamos convidar ele? E olha só, gente, quero já falar da nossa campanha de arrecadação de alimentos para a população de Candeias, Minas Gerais. Não deixe de participar dessa campanha. É muito importante para nós, é muito importante que toda a população venha participar, porque aí, gente, a gente vai ter condições de ajudar todo mundo que nos procurar. Amém? Então vamos lá, vamos convidar o Fabiano. Fabiano, só clica no vídeo. Deixa eu ver aqui. Fabiano Amorim. Deixa eu ver aqui. Tentou... Internet é assim, gente. Espera aí, só um minuto. Aê, Fabiano, te vi agora. Isso, adicionar, vamos lá. É isso aí, gente, mais uma live. Não tenha medo, não temas. Apenas continue crendo. Ei! Tudo bem? Fabiano, como está? Camila, Daniel? Ai, conosco aqui, graças a Deus, está tudo bem, né? Mas a situação que o povo vive, né? Que as pessoas estão vivendo está um pouco difícil. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo no final, né? Deus vai dando Amém. força. Então, eu gostaria que você desse uma palavra, né? Não tenha medo e falasse sobre a situação de Candeias aí. Fiquei sabendo de uma notícia que está acontecendo em Formiga também, né? Lá na sua cidade, cidade da sua mãe, parece que lá está meio confuso, né? Sim, Fala pra gente aí o que você tem para falar sobre Candeias, explica para nós, depois você passa a palavra aí pra gente. Vem? sim. Fica à Pois é, vontade. a situação que a gente está passando, Cidade Formiga também, os leitos lá, né? Estavam ocupados. As pessoas lá, às vezes, não tinham lugar para ficar, não tem leito suficiente. É uma situação difícil. A gente está passando aqui em Candeias também. A nossa igreja faz um trabalho de ajuda para as pessoas, trabalho de assistência social. E desde quando a gente começou esse trabalho, bem antes da pandemia, a gente estava conseguindo ajudar bastante pessoas. A maioria das pessoas que precisava, graças a Deus, a gente conseguiu ajudar. Só que agora, ultimamente, como aumentou muito o desemprego, aumentou muito as pessoas que estão procurando trabalho e algumas diminuíram o salário porque não está arrumando emprego ou está trabalhando menos. Infelizmente, a gente não tem conseguido suprir todo mundo. Dentro da igreja, os membros, graças a Deus, está todo mundo suprido, para a honra e glória de Deus. Os membros da nossa igreja transcultural, Deus está dando condições para as pessoas suprir todos os membros. Mas fora isso, as pessoas de fora nós não estamos conseguindo mais, porque aumentou demais desde que iniciou essa pandemia. O número de pessoas que estão precisando é muito mesmo. Inclusive tinha até crianças precisando. E graças a Deus a gente tem conseguido se esforçar ao máximo para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Mas a gente precisa da ajuda da população, porque se você for olhar a palavra, quando Deus ia ajudar alguém, muitas vezes ele usava pessoas para ajudar, ele usava instrumentos para ajudar. Então a gente precisa dessa ajuda da população através dessa campanha, que vai ser dia 18, 19 e 20.
desse mês agora. E vai ter alguém para receber lá na Igreja Transcultural, das 16 às 19 horas, o NEM vai estar lá. O endereço é Praça Antônio Furtado, número 29, Centro. Então, não deixe de fazer sua contribuição, que as pessoas realmente estão precisando. A situação não é fácil. Tem casa que a gente visitou que as pessoas não tinham nada para comer. E eu até trouxe uma palavra ontem sobre isso, para as pessoas, assim, para sentir a dor da outra pessoa, experimente fazer um jejum de 24 horas, de 12 horas. Essa dor que você sente quando você faz um jejum é a dor que as pessoas estão sentindo. Estão sentindo de fome, de dor. Só que quando a gente faz um jejum, é um jejum voluntário. Nós estamos voluntariando a fazer isso. Agora, essas pessoas que estão aí fora, elas estão passando fome, é de dor mesmo, de fome. Então, não deixe de dar a sua contribuição, porque o nosso trabalho ali da igreja, a gente não divulga o nome de quem que a gente ajuda, por questão de ética e para não constranger a pessoa. Mas eu digo para vocês que tem muita gente precisando. E se vocês não ajudarem, a gente vai ficar numa situação difícil, porque a igreja não consegue ajudar todo mundo. A gente precisa da sua ajuda, não deixe de contribuir. As pessoas realmente estão precisando e Deus quer te usar para contribuir, para fazer essa contribuição. Contribua que Deus vai te retribuir em dobro. Não deixe de fazer essa contribuição nessa campanha. E em relação também ao coronavírus, é uma situação difícil, uma situação complicada, mas o que eu trago nessa palavra aqui é um pouco sobre isso também, sobre a situação que nós estamos vivendo, sobre em relação ao coronavírus. Porque eu estou vendo muita pessoa com medo de tudo. Mesmo antes da pandemia, já tinha pessoas que tinham medo, já. Vários medos de várias coisas. E a pandemia, ela acaba que vocês vão até ver um testemunho aqui que eu vou contar para vocês verem o que, que o medo faz com as pessoas. E eu vou ler o tema dessa palavra. Está aqui em Isaías, capítulo 51. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. E temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? E aqui agora em Isaías capítulo 57, versículo de número 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei. Porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Então, essa palavra aqui, principalmente na primeira parte que eu li, fala sobre medo. O medo é uma coisa que está, às vezes, limitando as pessoas de ter uma experiência maior com Deus. E foi assim antes da pandemia, agora não está sendo diferente. Eu acho que as pessoas que vivem com medo, às vezes deixam de experimentar os planos que Deus tem para elas, os sonhos que Deus preparou por causa do medo. Mesmo antes da pandemia tinha isso. Eu lembro até quando eu fazia concurso público que eu ficava com medo. Eu ficava com medo pela concorrência, pelo número de pessoas que fazia. E eu já deixei de fazer muitos concursos por isso. E eu poderia ter feito e às vezes ter passado, às vezes numa situação até melhor do que a que estou hoje, mas eu não fui por medo. Porque o medo limita a gente, o medo nos trava. O medo nos impede, às vezes, de cumprir os planos que Deus tem para a nossa vida. E a palavra medo, se você for observar o significado da palavra medo, ela significa estado emocional resultante da consciência de perigo
ou de ameaça reais ou imaginários. E ela também pode significar pavor, terror. Então, esse exemplo que eu citei do concurso público, eu olhava para aquelas pessoas e via, quando eu ia fazer algum concurso, eu via aquele tanto de gente, eu pensava assim, não vou conseguir, é muita gente, é muita concorrência. Inclusive, eu fiz um concurso, foi em 2011 ou 2012, por aí, 2013, eu não lembro mais o ano. Concurso do INSS. Eu fui lá fazer o concurso. Quando eu cheguei lá naquele lugar, tinha muitas pessoas naquele local. E eu tinha certeza que eu ia passar. Eu orei a Deus, eu estudei, eu falei assim, Deus, eu vou passar nesse concurso. Eu tinha certeza que eu iria passar. Mas aí depois, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele tanto de pessoas, eu já não estava tão confiante mais que eu ia passar. Aí quando eu comecei a fazer a prova, eu fiz as questões que eu sabia e marquei várias questões. Só que esse concurso, se você errasse uma questão, ele anulava a questão que você errou e mais a questão que você acertou. Ele anulava duas questões, você perdia 2 pontos. E eu cedi ao medo. Eu pensei assim, agora se eu não arriscar as questões que eu não sei, eu não vou passar. E eu comecei a arriscar questão que eu não sabia. Fui arriscando várias questões. E eu errei muitas questões por ter arriscado. E por isso eu não passei no concurso. Por causa disso, porque eu fui arriscando as questões, porque eu olhei para as pessoas lá fora e vi que tinha as questões que eu não sabia, eu tinha passado. Então quer dizer que o medo me impediu de passar nesse concurso. Porque eu olhei para a concorrência, o tanto de pessoa que tinha lá fora e comecei a arriscar. E eu arrisquei questões e errei. E as questões que eu errava, anulava também as questões que eu acertava. E o medo me travou, o medo me impediu de passar nesse concurso. Então, o medo, a palavra medo, como eu li, pode ser um perigo, uma ameaça de situações que a gente acha que vai acontecer. 85%, isso já foi comprovado cientificamente, que 85% das coisas que nós imaginamos que vai acontecer na nossa mente não acontece. A maioria do medo que nós temos é imaginário, ele não é real. Ele não vai acontecer. Por isso, quando a gente fica imaginando coisas ruins, coisas que podem acontecer com a nossa vida, porque aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano, é coisas que nunca vão acontecer. 85% das vezes não acontece. É a minoria que acontece. Só que a gente olha para essa minoria e esse medo nos trava. Ele nos impede de cumprir um plano que Deus tem na nossa vida, por causa do medo. E é por isso que nós não devemos ceder a esse medo. É errado sentir medo? Se eu te perguntar, é errado sentir medo? Não é errado. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo numa área. Às vezes você fala assim, eu não tenho medo dessa área, mas às vezes em outras áreas você tem medo. Todo mundo tem medo. Só que o que acontece é você escolher se você vai dar ouvidos para ele ou não. Se você vai se entregar a esse medo ou não. O que você deve fazer é enfrentar esse medo, não dar ouvidos para esse medo e cumprir a missão que Deus te deu. Porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Seja onde for, em que área que for, se for observar a palavra de Deus, Deus usou vários homens em várias áreas. Deus quer te usar na área que Ele te colocou no seu coração. Mas só que o medo pode te impedir de fazer isso. Olha o que diz aqui a palavra em 1 João, capítulo 4, versículos número 18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Em outras traduções, está escrito aqui que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quer dizer o seguinte, que se você tem medo, se você sente medo, não é errado você sentir medo. Só que você ainda não está aperfeiçoado no amor. Quando a gente é aperfeiçoado no amor, o amor lança fora todo esse medo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é que fala nesse versículo. Existia um menino que
o pai dele levou ele para uma floresta escura, uma floresta à noite, estava muito escura, ele não via nada. Ele ficou lá no meio dessa floresta à noite e ele olhava para os lados e ele só via escuridão. E ele escutava barulhos de lobos, de animais. Ele sentiu muito medo naquele momento. Naquela escuridão total, ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu desprezado naquele lugar. Ele estava com muito medo. Aí foi amanhecendo o dia, foi clareando o dia, ele viu um vulto de uma pessoa lá em cima, aí ele ficou com mais medo ainda. Mas assim que o sol apareceu, que ele viu aquele vulto, ele viu que era o pai dele. O pai dele estava lá a todo momento, naquele lugar. E é assim que é com a nossa vida. Às vezes a gente se sente num lugar escuro, abandonado, cheio de medo, mas a gente não percebe que Deus está lá a todo momento, que Ele nunca nos abandonou. Por mais que a gente não veja Deus, por mais que a gente não esteja vendo o Senhor, Ele está ali ainda. Ele nunca nos abandonou. Por mais que você sinta que Ele te abandonou, mas Deus nunca vai te abandonar. Então, essa situação que essa criança passou era para testar a fé dela. E às vezes Deus permite isso na nossa vida. Às vezes Ele permite que a gente se sinta abandonado, se sinta sem ninguém por perto, para testar a nossa fé, para ver se nós vamos continuar sendo fiéis a Ele da mesma maneira. Mas aí que você percebe, lá na frente você percebe que Deus sempre esteve ao seu lado, que Ele nunca te abandonou. E é por isso que essa palavra aqui diz que no amor não há medo, que o amor lança fora todo medo. Vou citar mais um exemplo para vocês entenderem essa palavra. Teve um pastor, eu não lembro o nome dele mais, mas ele disse o seguinte, que quando ele era criança, ele foi com o pai dele de carro dentro de uma favela lá no Rio de Janeiro. Ele entrou lá de carro e viu aqueles homens lá com fuzil, aqueles homens que cometem crimes, e ele disse que ele não ficou com medo. Aí eles perguntaram para ele, por que você não ficou com medo? Ele falou, porque o meu pai estava lá dentro do carro, para que eu ia ficar com medo? E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. É por isso que essa palavra está dizendo, o amor não há medo, o amor lança fora todo medo. Porque você sabe que o pai está aí do seu lado. Que tudo que acontecer na sua vida vai ser pela permissão de Deus. Ele está aí do seu lado. Então não temas, não confie em Deus, que todas as situações que você está passando estão no controle dele. Tem gente que acha que Deus perdeu o controle do mundo, mas Deus está no controle de tudo. Nenhum fio da sua cabeça cai sem a permissão. Não perca essa esperança. E olha para você ver o que o medo faz. Uma pessoa aqui de Candeias, olha o que aconteceu. O que o medo faz com a pessoa? Essa pessoa estava fora de Candeias e ela recebeu a notícia que ela teve contato com a pessoa que teve o coronavírus. Ela recebeu essa notícia em outra cidade. Passou pouco tempo. Esse homem começou a sentir falta de ar, começou a sentir todos os sintomas do coronavírus. Ele teve que ser internado. Ele foi internado no hospital, numa cidade aqui fora de Candeias. E ele ficou lá, né, internado nesse lugar lá, passando mal. E eles fizeram o teste de coronavírus nele. E o teste deu negativo. E assim que ele recebeu a notícia do teste negativo do coronavírus, ele melhorou. Para você ver que tem pessoas que às vezes morrem, não é de doença. Às vezes tem pessoas que morrem de medo. Já foi comprovado isso aí num teste que fizeram com um condenado lá nos Estados Unidos. Ele estava no corredor da morte, ele foi condenado à pena de morte. E eles levaram ele para um lugar e disseram que ele ia morrer. Eles fizeram um teste com ele, cortaram. Eles falaram que ia cortar o pulso dele, que ele ia sangrar até morrer. O que eles fizeram? Eles tamparam os olhos dele, vedaram os olhos dele e eles passaram realmente uma faca no pulso dele. Só que não foi ao ponto de cortar a veia. É só para ele sentir que tinha cortado. E eles puseram uma mangueirinha com a água pingando no balde. E esse homem estava achando que esse sangue, que essa água pingando no balde era o sangue dele. O que aconteceu? Passou alguns minutos depois, esse homem morreu.
Ele morreu não foi porque o sangue dele estava escorrendo no balde, ele morreu de medo. Porque o medo faz isso conosco. E às vezes tem situação na nossa vida que, se a gente se entregar ao medo, tem planos lindos que Deus preparou para a sua vida. Mas se você se entregar ao medo, você vai perecer, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Se você não enfrentar esse medo, tem coisas que Deus preparou que você nunca vai experimentar, porque você está deixando o medo te dominar. A questão é essa, a questão não é sentir medo, sentir todo mundo sente. A questão é você escolher se vai deixar esse medo te dominar ou não. Porque se você deixar, aí você não vai conseguir. Então, não deixa o medo te dominar, escolha vencer, escolha enfrentar ele. Vai com medo mesmo, enfrente esse medo que uma hora ele vai sair. Uma hora você vai ser aperfeiçoado no amor. Pode até demorar um tempo. Isso aí, se você for observar, homens da Bíblia aqui, eles levaram um tempo para crescer espiritualmente. Existe até um salmo de Davi, que eu não estou lembrado mais qual que era, que ele dizia que ele estava com medo, que ele dizia que ele estava desesperado porque os inimigos cercavam ele. Mas só que aí você vai observar uns 10 salmos para frente, Davi já falando que não tinha medo de mais nada, que Deus estava com ele. Porque isso é um crescimento espiritual. É algo que você vai adquirindo com o tempo. Não pense que você vai virar um Paulo, um Davi, um Pedro do dia para a noite. Isso aí é um crescimento. Isso aí, todo dia que passa, você vai crescendo espiritualmente. É através das batalhas, das lutas que você passa, do sofrimento que você passa, que você vai adquirindo experiência. Que você vai se aperfeiçoando no amor. Que você vai vendo que, igual essa situação que eu contei da floresta, que o menino estava lá na floresta, às vezes você pode se sentir abandonado, mas depois que o dia amanhecer, aí você vai ver que Deus está lá, aí você vai pensar assim, se eu passar por outra floresta, eu não preciso temer mais. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, que Deus vai estar aí comigo. Então não tema. Com o tempo você vai aprendendo a confiar mais em Deus, e esse medo vai sumindo. Olha o que diz aqui em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo contribui para o seu bem. O que você não deve fazer é o seguinte: se você estiver numa floresta se sentindo abandonado, se sentindo desprezado, se sentindo que não tem ninguém por você, o que você não deve fazer é abandonar Deus, é largar tudo, é chutar o balde, é se desviar dos caminhos de Deus. Porque se você fizer isso, você vai estar sendo manipulado pelo inimigo. Você vai ser manipulado pelo diabo. E às vezes você vai seguir um caminho, uma porta larga, mas que no final vai levar a um caminho de perdição, de destruição. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus vai fazer de tudo para te corrigir, para te castigar para o seu próprio bem. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. E se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Porque o dia que você virar e falar que você não quer saber mais de Deus, você virar o filho pródigo e quiser a sua herança, Deus vai fazer de tudo para você não ir embora. Você pode ver que o pai do filho pródigo, ele tentou de tudo para ele não ir embora. Mas depois que ele foi embora, ele sofreu todas as consequências. E Deus não quer, isso não é plano de Deus para a sua vida. Ele não tem plano de destruição. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, não é Deus. Deus, ele permite que você passe por prova, por luta, mas é para fazer você crescer, não é para te destruir. Quem destrói não é Deus, quem destrói é o inimigo, é o diabo. Então, tome cuidado, não abandone a Deus, porque às vezes você está passando por uma situação que você não está sentindo a presença de Deus. Ele não te abandonou. Você está passando por essa situação momentaneamente, mas um dia você vai ver que Deus está aí, que Ele nunca te abandonou. Não deixe ser seduzido pelas artimanhas do inimigo. Não deixe que o medo domine a sua mente. Porque olha aqui o que diz em 1 Timóteo 3,11. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11.
Paulo dizendo aqui, ó, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra. Agora olha o que fala aqui no finalzinho. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Paulo está dizendo aqui que ele passou por terríveis perseguições, mas o Senhor o livrou de todas elas. Então, por mais que você passe situações difíceis, Paulo, na missão dele, ele cumpriu a missão dele por causa disso aqui, ó, porque o Senhor livrou de todas as perseguições que ele estava sofrendo. Paulo ele tinha uma missão, um propósito para cumprir. E ele cumpriu aquela missão dele, porque o Senhor o livrou de todas as perseguições. Porque se Deus não tivesse livrado, ele não tinha conseguido cumprir a missão dele. E Deus tem uma missão para cada um de vocês. E ele vai te livrar de tudo que for preciso para que você cumpra essa missão. E saiba que o maior presente que Deus tem na sua vida não está aqui nessa terra, está lá no céu, que é a salvação. Deus tem coisas boas aqui para nos dar também, mas o maior presente que ele tem é lá em cima, no céu. Então, não fique com medo dessa doença do coronavírus. Tome os cuidados necessários, porque a gente não pode querer tentar Deus. A gente não pode querer fazer algo que Deus não pediu para fazer. Às vezes tem pessoa que fala assim, eu vou andar sem máscara numa casa que tem 30 pessoas infectadas com coronavírus. Deus não te mandou fazer isso. Eu até creio que Deus pode te mandar fazer isso, porque teve homens na peste negra que fizeram a mando de Deus e não pegou a peste negra. Mas só que você tem que ter certeza que é Deus que está mandando. Porque depois, se você for lá e pegar, não vai falar que foi Deus que mandou, não. Então tenha cuidado com isso. Você só vai fazer algo sobrenatural, algo que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandar, você vai lá, impõe a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Mas se Deus não te mandou fazer, não venha querer tentar Deus. Não venha fazer algo que Deus não te mandou fazer. E mais um versículo aqui para ilustrar o que eu disse sobre Paulo, em Salmos 34, 19. Diz assim, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Então, os bons, os justos, que são justificados por Deus, a gente passa por muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Mas é o que eu disse, eu coloco uma vírgula aí. Deus somente nos livra se a gente não desviar dos caminhos dele. Porque quando a gente se desvia dos caminhos de Deus, a gente não está mais sob a proteção de Deus. Então não abandone a Deus por uma situação difícil que você está passando. Pelo medo que você está sentindo, não abandone a Deus. Às vezes você está imaginando tantas coisas na sua cabeça que vai acontecer com a sua vida, mas coisas que não vão acontecer, porque o Senhor vai te livrar. Às vezes você está imaginando, eu vou morrer amanhã sem salvação, sem Deus. Mas Deus, se você continuar com Ele, pode ter certeza, pode confiar cegamente, pode fechar os olhos, que Ele vai te livrar de todas as aflições. Morrer, um dia todo mundo vai. Isso aí, sem dúvida. Mas na hora, se você continuar com Deus, você vai ser recolhido. Você não vai morrer, você vai dormir para ressuscitar depois. Você só vai ser recolhido na hora que Deus quiser. Quem vai dizer a hora que você vai ser levado não é o coronavírus, não é o governador, não é o presidente, é Deus que vai dizer a hora que você vai ser levado. Então, quem está nas mãos de Deus, quem não desvia dos caminhos dele, a sua vida é controlada por ele. Não é pelo coronavírus, não é pela peste negra, por outras doenças. Então, confie cegamente em Deus, porque a aflição todo mundo passa. Aqui, o próprio Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 22, e versículo de número 41, diz o seguinte: então se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Agora olha o versículo 44. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caído no chão. Então aqui está dizendo que Jesus sofreu uma grande aflição. E a palavra aflição, ela é uma palavra que é ligada ao medo. Olha o que significa a palavra aflição. Tortura
preocupação, inquietação, adversidade. Então Jesus, ele passou por esse momento de grande aflição que chegou até mesmo a suar sangue. Então quer dizer assim que ele, naquele momento, ele sentiu um medo, ele sentiu uma espécie de medo. Só que ele não deixou ser dominado pelo medo, porque ele era aperfeiçoado no amor. Ele era Deus, ele sabia de tudo, mas como ser humano, Jesus estava na pele de um ser humano, por isso que ele sentiu aquela grande aflição. Porque ao mesmo tempo que Jesus era Deus, ele também era ser humano. E ele sentiu aquela dor, aquela aflição, aquela adversidade, mas ele não se deixou ser dominado por ela. Porque ele mesmo disse para Deus que se fosse possível, que era para passar aquele caso de sofrimento, mas que era para ser feita a vontade de Deus, cumprir os planos de Deus para a vida dele. Então é assim que nós devemos ser também. Se você está sentindo medo do coronavírus, ou seja lá do que for, levante as suas mãos para o céu, seus olhos para o céu e diga para Deus: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice de sofrimento, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que Deus faz é o melhor para a nossa vida. Porque às vezes a gente pede algo para Deus que é da nossa vontade, aí Deus nos entrega, aí a gente faz igual o filho pródigo. A gente pega e gasta a herança que Deus tem em coisas que não é para gastar. A gente perde os planos de Deus para a nossa vida por causa da nossa teimosia. A Bíblia diz que um dos piores castigos que Deus pode nos dar é entregar a gente aos nossos próprios caminhos. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele insistiu tanto com o pai, e o pai não queria de jeito nenhum entregar aquela herança para ele. Mas ele insistiu em seguir os próprios caminhos dele. E nesse mundo de hoje, o que mais tem é pessoa sábia aos próprios olhos, que quer ser sábio segundo o entendimento dele, segundo a cabeça dele, segundo o filósofo tal, o fulano de tal, e esquece que o homem mais sábio que já existiu é Jesus Cristo. Ele vem até acima de Salomão. Salomão foi o segundo homem mais sábio que já existiu, mas o maior sábio que já existiu é Jesus Cristo. E Deus disse isso, que o pior castigo que ele pode dar é entregar o homem ao próprio caminho dele, a própria sabedoria dele. Porque a sabedoria que leva à salvação, a sabedoria que é a sabedoria certa, é a sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria que vem de baixo. Tem muitos homens sábios aqui na terra, mas sábios aos seus próprios olhos. Não é a sabedoria de Deus. Aí depois o que adianta? Uma pessoa sábia aos seus próprios olhos. Aí morre. Chega lá na mesma situação do rico e do Lázaro. O rico estava lá no inferno e o Lázaro estava no céu. Aí o que adianta? O homem, às vezes, tem uma sabedoria que ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma. Isso não adianta nada. Porque, como eu disse, o maior presente que Deus tem para nós é a salvação. É a salvação dele. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Somente aceite a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. A sabedoria que vem do alto. E a Bíblia diz que se você pedir essa sabedoria, você vai receber. Então, receba essa sabedoria, peça a Deus que ele vai te dar. E agora, para finalizar, um último versículo aqui em Jeremias, capítulo 39, versículo de número 15, para provar para vocês que mesmo a pessoa que confia em Deus, a pessoa que é fiel a Deus, ela também sente medo. Diz assim: enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não darei progresso e sim destruição a essa cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Agora presta atenção no versículo 17. Mas eu, Senhor, o protegerei, e você não será entregue das mãos daquele que está com medo. Eu salvarei, você não morrerá. Você continuará vivo porque confiou em mim. Eu, Senhor, o falei. Então aqui está dizendo sobre a vida de Ebed-Meleque. Ele era um homem que meio é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. No Brasil e no mundo. As pessoas estão nem aí para Deus. As pessoas estão se lixando para Deus.
E quando isso acontece, quando as pessoas elas largam a Deus, não querem saber mais de Deus, o que acontece é isso, é destruição, é roubo, é morte. Porque esse é o trabalho do diabo, esse é o trabalho do inimigo. E quando as pessoas deixam a Deus, o diabo começa a tomar conta, o diabo começa a manipular. E essa destruição, essa pandemia, tudo que está acontecendo é porque o povo deixou a Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que existiu um homem, naquela época, em Jerusalém. Jerusalém estava perdida, ninguém queria saber de Deus. Mas existia um homem que era fiel a Deus, e ele confiava em Deus. E Deus falou que em meio àquela destruição, que Deus ia trazer destruição para Jerusalém. Ele ia permitir que Nabucodonosor destruísse aquela cidade, acabasse com tudo. Mas não com o homem que foi fiel a Deus, que era Ebed-Meleque. Deus disse aqui, ó, que quando isso acontecer, você estará aqui para ver, mas eu, Senhor, o protegerei. Então Deus destruiu uma nação inteira, mas protegeu um homem que foi fiel a Deus. Então aqui no Brasil, no mundo, quem for fiel a Deus não vai ser destruído. Deus vai guardar, Deus vai proteger. Creia nessa palavra, creia nisso, que Deus vai te proteger. Deus vai fazer o melhor para a sua vida. O mundo pode ser destruído, pode ser acabado, mas quem for fiel a Deus, Deus vai proteger, como naqueles tempos de Noé também. Deus protegeu quem foi fiel a ele. E o interessante ver aqui é que Ebed-Meleque, apesar dele ser um homem fiel a Deus, um homem que confiava em Deus, a própria palavra diz isso, ele estava com medo. Ele estava com medo daquela situação. Ele estava com medo de ser entregue nas mãos de Nabucodonosor, nas mãos daqueles homens que iam destruir a cidade de Jerusalém. Ele estava sentindo aquele medo. Ele sentiu medo. Apesar de ele ser um homem fiel a Deus, ele sentiu medo. Mas Deus disse para ele aqui, ó, eu o salvarei, você não morrerá. Você continuará vivo porque confiou em mim. Eu, Senhor, o falei. Então Deus guardou ele. Ele sentiu medo, mas por ele ter decidido não se entregar ao medo, por ele ter decidido confiar em Deus, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, Deus abençoa ele. E ele abençoou ele em meio àquela destruição toda. Um homem foi abençoado, uma nação inteira foi destruída, mas um homem foi abençoado porque ele foi fiel a Deus. Então seja fiel a Deus em qualquer situação. Qualquer situação que você estiver passando, seja fiel a Deus, que no final você vai virar e dizer, valeu a pena ser fiel. Você vai ver que vale a pena ser fiel. Porque tribulação, aflição, todo mundo passa. Medo, todo mundo passa. Mas no final você vai ver que em meio a tudo isso aí, vai valer a pena ser fiel a Deus. Vai valer a pena servir a Deus. Inclusive, Deus fala que nos últimos dias ele ia mostrar a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Se nós realmente estivermos vivendo os últimos dias, Deus vai mostrar para o mundo inteiro a diferença de quem serve e quem não serve. Amém? Então essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando essa palavra. Na hora Sim, que pode você me falar. falou, na hora que você foi falando aí, o Espírito Santo estava me lembrando do salmo que fala assim: em me vindo medo, eu hei de confiar no Senhor. Né? Tudo Amém. é uma questão de esperança e de confiar, né? Feliz é aquele que confia no Senhor, né? E Deus até tem um salmo. Um Eu salmo de acho Davi também. Tem um salmo de Davi. Tem um salmo 53, capítulo 56, versículo de número 3. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. É o salmo de Davi. Esse salmo vem à minha mente. Pois você vê que nós temos que confiar em qualquer situação, porque o medo, a aflição, isso aí todo mundo vai passar. Não adianta a gente querer pedir a Deus para passar o medo, para passar a aflição, que às vezes isso aí a gente tem que sentir para a gente ver o tanto que Deus é fiel na nossa vida. Tem situação que Deus tem que colocar a gente, permitir que a gente passe,
para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele tem poder. E que é ele que está no controle, não nós que estamos no controle, é Deus que está no controle de tudo. E esse é o segredo, né? O segredo é confiar, né? O segredo é confiar. Amém. Só que no Senhor. Amém, é isso mesmo. Nós temos que ter essa plena confiança nele para que ele venha trabalhar na nossa vida, né? A gente não tem que ceder ao medo. Se a gente for dar ouvido para o medo, é às vezes uma estratégia do diabo para te tirar da presença de Deus. Que o medo ele pode te destruir. Como eu disse naquele exemplo aqui, do homem que morreu, a gente pode mesmo até perder a nossa vida por causa do medo. Se a gente for dar ouvido no medo. E eu acredito que muitas pessoas morreram de coronavírus por causa do medo, não foi nem por causa da doença. Porque ficou com tanto medo, os próprios médicos dizem que para a gente recuperar de uma doença, a gente tem que estar com a cabeça boa. Essa cabeça boa significa fé. A gente tem que ter fé em Deus, confiar em Deus que vai dar tudo certo. Se a gente tiver fé, a gente pode ser curado dessa doença, mas às vezes o medo impede de Deus agir, às vezes até mesmo a operar uma cura, né? É igual eu tava pensando aqui, né? Igual você falou aí. Deus vai fazer a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Ele, né? Davi, ele é um exemplo, porque ele ia para a batalha, né? Para as batalhas, ele lutava com espada e tudo lá, e nenhuma espada acertava nele. Ele não lembra o que era aquilo, ele tinha o quê? Uma proteção ao redor dele, né? Mas por quê? Sim. Porque ele era um homem de Deus. Deus, próprio Deus falou, este é um homem segundo o meu coração. E hoje as pessoas, aquelas pessoas que realmente servem a Deus, igual você falou, se é os últimos dias, Deus vai fazer o quê? Elas vão ser diferenciadas no meio desse povo aí. Agora, o maior pecado do mundo, Fabiano, é as pessoas rejeitarem a palavra de Deus. Todo mundo fica aí com piada, todo mundo fica vendo as más notícias, mas ler Bíblia, orar, buscar o Senhor, ninguém quer. E a gente sabe que a nossa casa se mantém de pé quando a gente busca, quando a gente ora e quando a gente lê a palavra, né? A gente tem visto o mundo, gente aflita para todo lado, com medo, cristãos com medo. Por quê? Porque esquecem de Deus, esquecem da palavra de Deus, ou não estão confiando em Deus, né? Tem isso Sim. também. E eu dou um conselho assim para quem ficou com medo e às vezes caiu em pecado ou se desviou, é tempo de voltar ainda. É tempo de arrepender, de voltar, porque essa situação que você passou antes, às vezes você cedeu ao medo, mas agora você vai voltar mais forte ainda. Isso aí foi um erro que às vezes você cometeu de ter deixado a Deus, mas ainda é tempo de se arrepender, tempo de voltar. Ontem mesmo eu estava dando uma palavra sobre o rei Acabe, que ele se humilhou diante da presença de Deus, ele jejuou e se humilhou, e Deus, ele mudou os planos que ele tinha para a vida de Acabe, porque Acabe tinha pecado, cometido pecados terríveis, pecados graves, mas por ele ter se humilhado diante da presença de Deus, Deus deixou de fazer um mal que ia acontecer na vida dele, por causa do arrependimento que ele teve. Então, quem errou, quem cedeu ao medo, é tempo de se arrepender, ainda é tempo de voltar. Se você está vivo, você ainda tem chance de voltar. Então, se arrependa ainda. Não fique triste por essa situação. O que passou, passou. Levante a cabeça e siga adiante. E as próximas situações que você passar, agora confie em Deus que vai dar tudo certo. Fabiano, agora eu quero te perguntar algo. Você acha que essa situação ainda vai demorar de coronavírus? Você acha que ainda vai ficar um tempo? O que você está achando disso tudo no mundo aí? O que você acha? Vai demorar? Ou vai passar rápido? Você acha que a vacina vai resolver tudo isso? Porque você está trabalhando também num setor da sociedade que você deve ter algumas informações. Você tem como passar para a gente isso aí? Então, eu penso assim, que eu creio que Deus pode nos curar de uma doença através de um remédio, através de uma vacina.
Só que o que acontece é o seguinte: a gente só chegou a essa situação porque o mundo está perdido. Você vê o ano passado, no carnaval, o povo fizeram lá o diabo espetando Jesus no chão, como se o diabo estivesse vencendo a Jesus. Eu acho que essa pandemia agora do coronavírus pode até passar agora, mas se o povo continuar do jeito que estava, pode vir até uma pandemia pior, ou coisas até piores. Você vê que o ano passado, ó, a gente teve temperaturas recordes, temperaturas altas, que nunca tiveram aqui na nossa região, em alguns lugares de outros países. A gente teve gafanhotos aqui no Brasil, teve terremoto onde o pastor Mateus, que era o pastor da nossa igreja transcultural, ele está lá no México. Ele disse que teve terremotos lá. Então, eu acho que as coisas só vão melhorar se o povo se voltar para Deus. Eu acredito que o coronavírus pode até passar agora, mas se o povo continuar do jeito que estava antes, vai acontecer coisas às vezes até piores. Então a gente não tem que depositar esperança na vacina, a gente tem que depositar a nossa esperança em Deus. Deus pode até nos curar do coronavírus através da vacina, mas a nossa esperança tem que estar em Deus, porque se o povo continuar do jeito que estava, eu acho que as coisas vão piorar. E a fome, Fabiana? A fome, preço subindo, desemprego, o que você está achando disso aí? Então, a gente está vivendo uma situação um pouco complicada, né? Mas a gente tem que olhar para o lado positivo das coisas e agradecer a Deus pelo que a gente tem, né? As pessoas, assim, os cristãos que ainda têm o que comer, que ainda têm condição, por mais que estejam caras as coisas, quem tem condição de comprar, quem está se alimentando, eu acho que tem que olhar para o lado bom e começar a agradecer a Deus. Agora, quem não tem, as pessoas têm que se despertar para ajudar, porque o mundo inteiro, se as pessoas quisessem, não era para ter ninguém com fome. Tem muita gente, até mesmo aqui na cidade de Candeias, que se pegasse apenas 10% do salário dela, dava para sustentar a cidade inteira. Aqui em Candeias não iria ter fome, em outras cidades também, em outros países. Isso tudo acontece por causa da ganância do povo. Ninguém está aí com ninguém mais, cada um por si. Os homens estão sendo muito egoístas. Ninguém quer saber de ninguém mais. Se cada um, não precisa nem ser muita coisa, se cada um ajudasse um pouquinho, todo mundo que ganha aí uns 2 salários mínimos, até mesmo quem ganha um salário mínimo, mas que às vezes não paga aluguel, tem condição de dar pelo menos uma cesta básica por mês. Uma cesta, o preço de uma cesta básica está entre 50 e 80 reais. Então, se tem alguém passando necessidade, as pessoas podem ajudar. Só que aqui é igual eu falei, a igreja transcultural ajuda o máximo de pessoas possíveis, mas nós sozinho a gente não consegue, a gente precisa da ajuda das pessoas. E a gente não tem que Então, contribuir também, a gente não tem que ajudar as outras pessoas para aparecer, para mostrar que as pessoas estão ajudando. A Bíblia diz que o que a mão direita faz que a esquerda não sabe, não precisa saber. Então, você que quer ajudar, não precisa falar para ninguém que você está ajudando, vai lá e ajuda. O importante é o que Deus está vendo na sua vida. Porque quem vai te recompensar é Deus, não é as pessoas que vão te recompensar. A palavra diz isso. então, isso é verdade. Então, essa campanha de arrecadação de alimentos é para todo mundo aí da cidade, né? Para todos os moradores que estão passando necessidade, gente. Não vamos deixar a Candeias chegar num ponto assim caótico, né? Descontrolado, né, Fabiana? Agora é a hora da gente se levantar e ajudar, né? Quem mais precisa, não é segurar, né? Agora é a hora de você se levantar e fazer sua doação, contribuir. Talvez você nunca deu nada para ninguém, agora chegou a hora de você, sabe, com o seu pouquinho, um saquinho de arroz, um feijão, alguma coisa, sabe, junto, põe numa sacolinha, leva lá na igreja, né? Ou vai de carro, quem tiver carro, leva lá nos dias 18, 19 e 20, né? E eu tenho certeza que, sabe, você vai ser muito feliz, porque a Bíblia fala, né, Fabiano, que quem é mais feliz é aquelas pessoas que dão do que aquelas que recebem. Você vai ser muito mais feliz.
E você vai fazer outra pessoa feliz também. Porque imagina se a gente estivesse no lugar daquela pessoa que está passando fome, né? Imagina, a gente queria que Deus levantasse alguém e viesse nos ajudar. Hoje, Deus está levantando, essa campanha é para isso, é para ajudar os necessitados de Candeias, gente. Vamos orar, vamos ajudar, né, Fabiano? Eu queria que você falasse mais a respeito disso aí. E depois você ora pela cidade, ora por todas as famílias de Candeias e para o hospital também, os enfermeiros, os médicos que estão na linha de frente aí, os policiais, né? Também gostaria que você orasse por toda a cidade de Candeias aí. Sim, e eu tenho até mais um conselho, porque existe pecado que a gente comete por fazer alguma coisa errada e tem pecado que a gente comete por não fazer também. A Bíblia diz em Tiago, eu não lembro mais qual que era o capítulo e o versículo, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Tiago diz que quem tem poder para fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você tem poder para ajudar uma pessoa que está passando necessidades, você não ajuda, não faz, você também está cometendo um pecado. Então, o arrependimento desse tipo de pecado não é só você pedir perdão para Deus. O arrependimento para esse tipo de pecado é você ir lá e fazer. Você ter ação, você agir. Então, não vamos deixar de ajudar, porque a situação aqui já está ficando difícil já. Tem muitas pessoas que nos procuram, que não tem nada para comer em casa e que tem pessoas que até chegaram a dizer para a gente que procuraram assistência social da prefeitura e que eles disseram que não pode doar. Eu não sei se isso procede, não sei se é verdade, eu só estou repassando o que eu ouvi, que eles disseram que procuraram assistência social da cidade e eles não puderam doar para essa família. Então, você que tem condição de contribuir, esteja ajudando nessa campanha, esteja levando lá na igreja. A gente está pedindo alimento. Se você tem condição de dar uma cesta completa, uma cesta básica completa, leve a cesta completa. Se você não tem condição de dar uma cesta completa, dê o que você tem condição. Porque tem gente que pensa assim, eu só tenho um saquinho de feijão ali em casa, eu só tenho um saquinho de sal. Mas se cada um der um pouquinho, quando for juntar todo mundo, aí a gente vê aquelas toneladas de alimentos, né? Se cada um der um pouquinho, contribuir um pouquinho só, já vai ajudar bastante. Então não deixe de contribuir, não deixe de levar essa contribuição. Agora aqui em relação aos médicos, enfermeiros, eles estão muito sobrecarregados, já estavam antes da pandemia. Eu conversava com alguns médicos, com alguns enfermeiros, que disseram que já estavam sobrecarregados, porque às vezes é poucos médicos, poucos enfermeiros para muita gente que entra lá, né? Então vamos estar orando por eles também, pelos policiais, pelas autoridades. Inclusive os policiais também estão atentos, porque eu, sinceramente, eu vou dar minha opinião aqui. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho que o lockdown não é a solução para nenhum país, porque tem muita gente que precisa trabalhar para sustentar a família, e tem muita gente que, às vezes, se não morrer do coronavírus, vai morrer de fome. E o cenário de fome, a situação é muito pior do que o cenário do coronavírus. Inclusive, tem uma família da Venezuela, de venezuelanos, que está ali em Campo Belo. Eles disseram que lá na Venezuela, alguns vizinhos deles morreram dentro de casa de fome. Muitas famílias morreram dentro de casa de fome por causa do lockdown. Porque lá o regime de ditadura, e eles fizeram isso lá na Venezuela, lá é muito rígido, não deixaram ninguém sair de casa, e as pessoas começaram a morrer de fome dentro de casa. Eu acho que o cenário vai ser muito pior, porque vai ser um cenário de pobreza, de miséria, e as pessoas às vezes vão começar a saquear os mercados, vão começar a fazer coisas erradas. Então acho que não é por aí que é a solução. E acho que essa não é a solução. Isso para mim não é coisa que está vindo da parte de Deus, porque só está destruindo as vidas das famílias. Eu acho que nessa situação a gente tem que usar máscara, usar luva, seja lá o que for, enfrentar esse medo da morte e ir trabalhar.
Porque proibir os outros de trabalhar, eu acho que essa não é a solução. Então vamos estar orando agora para o Brasil, vamos estar orando para que Deus esteja fazendo a vontade dele nesse país, no mundo, e que ele faça o melhor nessa situação que está acontecendo. Então vamos estar orando. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, cristãos. Eu sei que a situação não está fácil, ó Deus. Eu sei que nós estamos passando por momentos de tribulação, de dificuldade, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle de nada. Que o Senhor possa estar visitando cada vida, ó Deus, cada família que está assistindo essa live, ó Deus. As pessoas que estão internadas nos hospitais, ó Deus, que estão doentes, ó Deus, que estão precisando do Senhor, ó Deus. Quando eles clamaram o nome do Senhor, o Senhor possa mostrar para eles que o Senhor está presente, ó Deus. Abençoe todos os enfermeiros, os médicos, Senhor. Eles estão sobrecarregados, estão trabalhando dobrado, ó Deus. Que o Senhor possa renovar as energias, as forças deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor abençoe todos os policiais que estão aí também na linha de frente. Guarda eles, ó Deus. Que eles possam estar cumprindo os teus planos, os teus desígnios, ó Deus. Que eles possam ser instrumentos do Senhor para fazer justiça, ó Deus. Para que o teu nome seja exaltado e glorificado, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos perdoando, ó Deus. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia do mundo, ó Deus. Eu sei que essas pessoas pecaram, ó Deus. Eu sei que as pessoas não estão nem aí para o Senhor. Que muitas pessoas, ó Deus, estão fazendo coisas que o Senhor desagrada, ó Deus. Mas perdoa, Deus, porque eles não sabem o que fazem, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa estar convencendo essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que eles possam se voltar para o Senhor, se render, ó Deus, te adorar, ó Deus, e que nós possamos voltar a viver uma história de poder com o Senhor, ó Deus, uma história de amor, uma história de relacionamento, ó Deus, entre pai e filhos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Abençoe todos os nossos caminhos, ó Deus. Cada passo que os teus filhos estejam dando, ó Deus, seja na tua direção, na tua vontade, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu ministro as tuas bênçãos sobre todas essas pessoas, ó Deus, que vão ouvir essa palavra, ó Deus, e que o Espírito Santo vai trabalhar essa palavra na vida de cada um deles, ó Deus, porque eu sou apenas um instrumento do Senhor, mas o teu Espírito Santo age por meio dos teus instrumentos, ó Deus, e trabalha na vida de cada pessoa, Deus, para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Fabiana. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Amém. E vão ficar aí firme na campanha. Amém. Não esqueça, é dia 18, 19 e 20, das 16 às 19, Praça Antônio Furtado, número 29, Centro. É na Igreja Transcultural. Entre esse horário de 16 às 19, vai ter uma pessoa lá para receber os alimentos. Amém? E se você não viu a mensagem, volta o vídeo aí e assiste, porque Deus vai falar com você. Amém? Tchau, tchau, Fabiana. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.